Quando nós batemos o martelo e decidimos que vamos ler Homero, a pergunta subsequente é: qual a melhor tradução? Qual a melhor tradução para o leitor de primeira viagem? Até algum tempo, as três traduções mais populares eram a de Manuel Odorico Mendes, que eu não tenho livro físico aqui, a de Carlos Alberto Nunes. Tem várias capas, né, com a tradução do Carlos Alberto, mas essa aqui é uma das mais conhecidas, capa dura e tal. E a tradução também do Frederico Lourenço, que é tido como uma tradução mais fácil de ser lida, né, muito recomendada para pessoas que estão lendo pela primeira vez. Em 2020 apareceu uma nova tradução, e é motivo de muita alegria, né? Nós temos uma tradução a mais à nossa disposição. Então, nesse vídeo aqui eu vou me colocar no lugar do leitor de primeira viagem e vou tentar responder a pergunta se essa tradução aqui é uma boa para quem está lendo pela primeira vez ou não. A resposta já é não, tá? Eu já vou falar para vocês. Eu vou dizer aqui o porquê. Tudo bem? Antes de tudo, eu sou contra a vulgarização das coisas, tá bom? Então assim, Eric, essa é uma tradução que você recomenda ou não? Aí eu vou falar assim, depende. É uma tradução que todo mundo consegue ler numa boa, todo mundo consegue ler facilmente? Não é bem isso, não é esse tipo de critério que eu sigo, né? Acredito que as adaptações estejam mais interessadas em responder essa pergunta, seguir esse critério. Então não necessariamente eu vou seguir isso, não é a questão, o que vai o que vai decidir se a tradução é boa ou não tem a ver com ela ser fácil para todo mundo. Mas o meu propósito é colocar aqui se essa tradução é uma boa para o leitor de primeira viagem, tá bom? Trajano Vieira, em um programa de entrevista, quando ele é perguntado qual a diferença da tradução criativa, né, da qual você é adepto, para a tradução convencional, né, e nós colocamos convencional aqui dentro de muitas aspas, ele cita Walter Benjamin, dizendo: o tradutor ele deve ser uma linha que toca uma circunferência, e ele deve tocar essa circunferência, fonte de inspiração, e prosseguir ao infinito. Enquanto nós temos essa citação, né, que o Trajano Vieira faz, nós também temos, né, eu estava assistindo há alguns dias, e tem um tradutor chamado Reinaldo José Lopes, que traduziu Silmarillion, e ele me falou uma coisa que chamou a atenção no vídeo. Ele fala assim: olha, eu estou aqui para traduzir Tolkien e não para escrever Tolkien. Por que eu estou colocando isso no vídeo? Que é para que vocês entendam, né? E não sou eu uma pessoa profissional, eu não sou profissional da área de tradução, sou apenas leitor, mas dá para entender que a tradução não é um consenso, né? Existe, assim, tem diversas maneiras de você traduzir, né? Não é só uma abordagem que existe, tá ok? Então vamos lá. Quando você vai começar a ler a Ilíada, eu fiz aqui uma divisão de 3 pontos de dificuldade. Eu não estou teorizando, não é teoria, é apenas uma divisão meramente didática para este vídeo aqui, para o presente vídeo, ok? Primeiro ponto de dificuldade são as próprias palavras difíceis, né? Palavras que você vai precisar de um dicionário ou jogar no Google, porque isso quebra o fluxo de leitura, né? Você está lendo, ou você passa direto e fica mesmo sem saber o significado daquela palavra, né? Vai passando, as que você entendeu vai absorvendo, ou você vai ter que parar o fluxo de leitura e pesquisar aquela palavra, né? Segundo ponto de dificuldade é a estrutura sintática, né? Na língua poética, por exemplo, você pode encontrar verdes mares. Mesmo que na língua coloquial, né, no que nós estamos mais acostumados, o mais comum seja mares verdes, né? Garota bela em vez de bela, bela garota em vez de garota bela. Então essa inversão tem um nome, o nome é hipérbato, e você encontra isso em abundância no texto homérico e em qualquer poesia, para falar a verdade, não é? Outra coisa que tem a ver com a estrutura sintática, que pode ser um ponto de dificuldade, são os apostos, né? O que são os apostos? Os apostos são, olha a seguinte frase: minha mãe, vírgula, pessoa que gosto muito, vírgula, viajou ontem. Então essa informação entre vírgulas é um aposto, né? A vírgula parece meio que faz a função parecida de um parênteses. Dependendo do tamanho desse aposto, vai te causar confusão. Como, por exemplo, nós temos aqui, o plano do Crônida se cumpria desde o momento em que a Lide afasta o Átrida, líder do exército de Aquiles. Então, se você lê meio despercebido, se você não sabe que isso aqui, essas duas vírgulas fazem toda a diferença, você vai pensar que o Átrida, né, que aqui no caso é o Agamenon, é líder do exército do Aquiles, né?
Então, mas não é isso, na verdade afasta o Átrida de Aquiles. Tá vendo como que faz dá toda a diferença? Então, e além desses dois pontos, né, então recapitulando, as palavras difíceis, né, a estrutura sintática, as inversões, né, os hipérbatos, né, por exemplo aqui, ó, a fúria deusa canta, em vez de o que nós temos em outras traduções, canta deusa a fúria. Então essas inversões, e também, em terceiro ponto, né, nós temos os apostos, né, como eu falei, nós temos os epítetos, né? E o que seria do texto homérico sem os epítetos? Bom, os epítetos são referências. Por exemplo, eu tenho aqui Crônida. Quem é Crônida? Crônida é Zeus, né? Quem é Átrida? Átrida é Menelau. Nesse caso aqui é Agamenon, né? Mas podia ser também Menelau. Por quê? Suponhamos que seu nome seja Pedro e o nome do seu pai seja João. Eu posso falar que você é Pedro, o Joânida, né? Por exemplo. Então, o que acontece? Muitas vezes esses epítetos, né, que são referências a algumas pessoas, deuses, eles têm a ver com o pai, né, fazem referência ao pai. Por exemplo, quem é o Aquiles então? O Aquiles ele é o Pélida, porque o nome do pai dele é Peleua. Inclusive aqui tem, ó, Pélida Aquiles, Pélida Aquiles. Então, esses epítetos, se você não estiver familiarizado, você não vai saber exatamente de quem está falando, né? Além disso, nós temos epítetos como qualidades, como características. O próprio Aquiles ele pode ser referenciado como velocípedes, né? Ou de pés velozes. Então muitas vezes fala assim, ele acertou a lança naquele de pés velozes, né? E se tiver apenas o epíteto e você não souber que é o próprio Aquiles, você pode ficar perdido. Então são esses 3 pontos de dificuldade que eu trouxe aqui meramente didático, não é? Bom, estão vendo essa marca aqui, ó, meio rosa, cor salmão na verdade? Tudo que você vê marcado nessa página aqui são pontos que nessa tradução se destoa da tradução do Carlos e do Frederico Lourenço, em pontos nos quais a tradução do Carlos e do Frederico Lourenço apresentam relativa harmonia. Então, ou seja, na do Carlos e do Frederico Lourenço não tem uma diferença tão grande assim. Agora, desses dois para essa presente tradução tem uma diferença. As 3 primeiras palavras já nós temos um hipérbato, né, uma inversão. E ele começa, a fúria deusa canta, do Pélida Aquiles. Na tradução do Carlos, do Frederico e até mesmo a do Odorico Mendes, a tradução lá de atrás, todos eles começam com canta, né? Imagina a seguinte frase: pai, pegue o celular para mim, né? Estrutura bem comum. Eu posso falar assim: pegue para mim, pai, o celular. Inverti já, né? Já inverti. Agora, que seria o que os outros tradutores escolheram, começar com um verbo, né? Pegue o celular para mim, pai, né? Ou pegue, pai, o celular para mim. Mas o Trajano ele fez algo semelhante a isso, ó. O celular, pai, pegue para mim. Ele colocou primeiro a fúria, né? Então esse é um ponto de diferenciação. Foi um diferencial. Eu particularmente, assim, ele poderia ter colocado deusa, a fúria canta do Pélida Aquiles, né? Ou ele poderia colocar como os outros, né? Deusa, canta a fúria do Pélida Aquiles, mas ele colocou a fúria primeiro. Assim, eu não gostei. Particularmente, acho que poderia manter o canta. Mas ele não está aqui, ele não precisa. O Trajano, não estou dizendo que o Trajano esteja aqui para bater continência para as outras traduções, tá bom? Então vamos lá. Nós temos ânimas, né? Ele colocou ânimas e seria um ponto já de dificuldade para o leitor de primeira viagem, onde os outros tradutores colocou almas, né? Ele coloca crônida aqui, que você já precisaria parar para pesquisar, e nós sabemos que crônida é Zeus, onde, pelo menos na tradução do Frederico Lourenço, nós temos Zeus. E é fácil de fazer um teste. Não, vamos fazer um teste. Parou tudo. Eu vou falar. Zeus. Qual a imagem que vem na sua cabeça, né? A imagem acústica. Um homem de cabelo branco, longo, barba longa, né? Os raios, né? Talvez os Zeus do God of War, talvez os Zeus da Disney, pai de Hércules, talvez até Zeus do cachorro do vizinho, enfim. Agora, crônida. Entendeu? A imagem acústica é diferente. Você sabe quem é Zeus. Mesmo o leitor de primeira viagem provavelmente sabe quem é Zeus. Agora, crônida talvez já seja um ponto a mais de dificuldade. Aqui também coloquei, né, a palavra lide, porque lide é desentendimento. No Frederico Lourenço já tem uma palavra mais fácil de você absorver, de você entender que é desentendimento.
E nume também, nas outras traduções nós temos divindade, né? Bom, já seria para saber nume, eu precisei pesquisar no dicionário, mas divindade você não precisaria, e divindade é o que tem nas outras traduções, né? Do Carlos e do Frederico. Mas que nume impôs a desavença aos dois? Ou seja, mas que Deus, né? Que divindade que fez o Aquiles e o Menelau e o Agamemnon se desentenderem? A resposta é o filho de Látona e Zeus. E quem, afinal de contas, é o filho de Látona e Zeus? Tá bom. E se eu falar o filho de Leto e Zeus? Ajuda? Ainda não? Tá bom. E se eu falar Apolo? Ah, agora ficou mais fácil. Na tradução do Frederico Lourenço, aqui vem Apolo, né? Então já ajudaria bastante. Então aqui já foi um ponto que eu marquei e que seria um ponto que na outra tradução você passaria direto e aqui você precisaria provavelmente pesquisar. A mesma coisa aqui, né? O Átrida, né? O epíteto na do Frederico Lourenço não tem, mas na do Carlos Alberto Nunes tem, né? O Átrida aqui no caso é o filho de Atreu, o Menelau. Tudo bem? Claro que aqui ele traz o Apolo, mas e para você saber que o filho de Látona e Zeus é a mesma coisa que Apolo? Dificilmente você vai conseguir deduzir isso sozinho, o leitor de primeira, se colocando no lugar do leitor de primeira viagem, né? Eu tô fazendo uma análise meio... Tá parecendo uma análise meio fria, eu sei, mas é porque assim, eu já fiz várias vezes esse mesmo vídeo e todos eles excederam em muito o tempo que eu tinha como meta, né? Porque eu começava a ficar falando muito do que eu achava e tal, né? E acabou não... fica meio sem foco. Vamos lá. Então aqui eu vou colocar um ponto agora, nós estamos no canto 3, ali o verso 345 aproximadamente, para falar sobre uma luta, uma batalha. Porque na hora da batalha ninguém quer ficar parando muito assim, né? O leitor de primeira viagem, de repente, ele tem a impressão de que vai ser um livro de ação e tudo. Então no momento da batalha é um dos momentos nos quais nós não queremos ficar parando muito para pesquisar. Vamos ver como se desenrola essa passagem na tradução do Trajano. É um duelo entre Menelau, que é o marido de Helena, né? E o Paris, que foi quem roubou a Helena do Menelau, né? No espaço demarcado a dupla se aproxima, agitando o venábulo com ódio mútuo. Paris se apressa e lança a haste a longa sombra. Venábulo, o que é venábulo? É lança. Né? Nas outras traduções nós temos lança, você não precisaria pesquisar lança, porque você sabe o que é. Já venábulo, né? Provavelmente teria que pesquisar, você não entenderia, tá agitando o quê? Né? Com ódio mútuo, Paris se apressa e lança a haste a longa sombra, né? A haste a longa sombra já é algo mais espontâneo, acho que dá para saber, né? Mas enfim. Que acerta o escudo esférico de Menelau, sem contudo romper o bronze. A ponta molga-se na égide bem feita. Nas outras traduções aqui vem escudo. Escudo também é uma palavra que você não precisa pesquisar, mas égide sim. Né? Então talvez aqui você já teria mais que parar e pesquisar, ou passa direto sem saber mesmo, mas enfim. O Átrida Menelau empolga então o bronze e roga a Zeus Crônida. Tá vendo que legal? Aqui ele colocou epíteto, mas também colocou o nome, né? Zeus. Então dá pra saber quem é. Zeus Pai, permite que eu me vingue de quem só me trouxe o mal. Sucumba aos golpes que eu desfira, que os homens no futuro também eles temam prejudicar quem os acolha generoso. Eu particularmente não gostei desse acolha generoso, porque nós temos aqui um adjetivo depois de um verbo. E nós sabemos, né, que quando nós estamos falando, mais comumente o que soa comum é um advérbio, vindo depois do verbo, né? Acolha generosamente. Eu não sou estúpido, eu sei que o generoso não está modificando a acolha, mas por vir aqui próximo, pelo Trajano ter escolhido colocar um próximo do outro, um colado do outro, dá esse estranhamento, né? Parece que ele está modificando e causa esse estranhamento. Aqui, o Frederico Lourenço, por exemplo, colocou com amizade. Então ele escolheu colocar com e um substantivo abstrato, que não causa nenhum estranhamento. E o Carlos Alberto, eu não lembro, mas ele colocou ele colocou amistosa, né? Eu posso ler para vocês aqui agora, vamos lá. Mesma passagem, né? 400 e alguma coisa, né? 345 na verdade. Vamos lá. Dá-me Zeus Pai que consiga castigo infligir a Alexandre, causa de minha desonra, que sob meus golpes sucumba, para exemplo servir aos vindouros, que horror manifestem de retribuir com vilezas a lhana e amistosa hospedagem. Então aqui ele tem hospedagem que também é
ele também usa um adjetivo, assim como o Trajano colocou generoso. Amistosa também é um adjetivo, só que não está perto de um verbo. Está perto de um substantivo abstrato e, portanto, não causa um estranhamento tão grande, né? Lembrando que eu liguei a chave do particular, né? Do que eu acho estranho aqui. Aqui foi mais uma coisa de gosto mesmo, né? Então, assim, prejudicar quem usa colha generoso foi uma coisa que para mim soou um pouco estranho, mas aí é mais meu mesmo, né? Vamos lá. Disse, né? Então Menelau disse, e agitando o pique longa sombra, atinge o escudo oblongo do primo Alexandre. Pique longa sombra, né? Fazendo referência à lança. A lança atravessou, e claro, né, coloquei colorido aqui porque nas outras traduções não tem nada semelhante, né? Isso é um diferencial dessa tradução. A lança atravessou a égide brilhante, indo cravar na cota de lavor dedalho. O que é essa cota de lavor dedalho? Você que está assistindo o vídeo, o que você entendeu que é essa cota de lavor dedalho? Então, a cota de lavor dedalho, né, é um colete do Paris, né? E esse lavor dedalho é um elogio, né? Tá dizendo que o colete, assim como disse o Carlos, é bela e variada, um colete de bela e variada textura. Assim como disse o Frederico Lourenço, colete bem trabalhado. Só que lavor dedalho precisa que você esteja familiarizado não apenas com a questão numérica, mas também com a questão mitológica. Primeiro você tem que saber que está fazendo referência a Dédalo. E depois disso, quem foi Dédalo, né? Porque Dédalo foi um cara engenhoso, né? Então simplesmente quer dizer que foi bem feito. Então aqui já não é um elogio lindo, muito bem colocado pelo Trajano, mas não necessariamente fácil para o leitor de primeira viagem, tá? Certeira pelo flanco, então a lança está passando ali, ó, perto da região da costela, né? Pelo lado, pela lateral, esgarçou a túnica, né? Então rasgou a túnica que estava por baixo do colete. Mas Paris, inclinado, escapa Quere Negra. Você, leitor de primeira viagem, o que é Quere Negra? Você que está assistindo o vídeo, o que é Quere Negra? O que escapou? Do que Paris escapou? Os outros tradutores colocaram morte, né? E o Carlos, livre da morte, o Frederico, negra morte. Então aqui seria um outro ponto que talvez travaria para o leitor de primeira viagem, né? Na verdade até para mim, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra Quere Negra. Bom, então aqui tem uma parte que eu vou pular só por questão mesmo do tempo do vídeo, apenas. E a glória é imensa, então o que aconteceu? O Menelau tenta atacar o Paris sem sucesso, então ele agarra o Paris pelo elmo, pelo capacete, e começa a puxar o capacete arrastando, então aquela correia que segura o capacete está começando a estrangular o Paris, né? E glória imensa conquistara o arrastando, né? Tá arrastando o Paris. Não o tivesse percebido a Deia Cípria. Os outros tradutores, Carlos e Frederico, colocaram Afrodite. Trajano colocou Deia Cípria. Então, para você entender aqui sem barreira nenhuma, você teria que saber que Deia é a mesma coisa que deusa, e Cípria, né, faz alusão a Afrodite, porque era o lugar onde ela era cultuada. Então aqui é mais um ponto de dificuldade. Entra naquilo que eu falei da questão da palavra, de palavras difíceis mesmo, né, que você precisaria pesquisar sobre. Nessa palavra em específico, Cípria, eu quis fazer um teste, me colocando no lugar do leitor de primeira viagem. E o que eu fiz então? Eu joguei no Google, e nos primeiros resultados, assim, não estou dizendo que não teve no Google, mas nos primeiros resultados não veio nada assim que explicasse. E no primeiro dicionário que trouxe no Google também, deu como não encontrado, né? Então, Cípria, você precisaria de uma pesquisa um pouquinho mais demorada. Porque quando você está lendo também, né? Você está lendo sobretudo uma batalha e tal, você vai pesquisar rapidão ali, né? O primeiro resultado para você já voltar para a leitura. Nesse caso aqui de Cípria já não apareceria, então você teria que colocar ou Cípria Homero, ou Cípria Mitologia, alguma coisa assim. Então, essa é a dica que eu dou para você. Se você está lendo e vai jogar no Google, já coloque, por exemplo, a palavra e coloque Ilíada, a palavra mitologia, para já vir indicar o primeiro resultado. Tudo bem? E aqui vai começar, né? Então, não tivesse percebido a Deia Cípria que rompeu a correia. Então, essa deusa que é a Afrodite, ela rompe a correia para não enforcar o Paris, né? Nós sabemos que o Paris ele é apadrinhado pela Afrodite. Amadrinhado, na verdade, né? E a mão do herói potente recolheu o elmo vazio e o arremessou. Então o Menelau pegou o elmo, né, que veio vazio, e arremessou. Rola rolando aos danos. Bom, vamos parar por aqui, né? Já vimos algumas coisas. Só para ter uma impressão mesmo, já se vai 19 minutos. Eu gostaria de colocar aqui então já as minhas conclusões a respeito dessa tradução. Você consegue, pelo que eu coloquei aqui, ter uma ideia se essa tradução
só por ser a mais recente, se ela é ou não a mais fácil de todas? A resposta, como eu falei para você, é não. Essa tradução não é porque ela é a mais recente que ela é necessariamente a mais fácil, não é? Você vê aqui que até mesmo em comparação a traduções mais antigas, tem momentos da sua leitura que você precisaria parar para fazer uma pesquisa, né? Tem momentos da leitura que você vai ver que tem versões até mesmo menos intuitivas, né, do que as outras traduções. Canta-me, deusa, a fúria de Aquiles. Aqui, a fúria deusa canta. Então, a questão, ele também não é necessariamente mais fácil no quesito de ordem sintática. Então, essa tradução ela é simplesmente mais recente e diferente. É uma tradução diferente. Não é porque essa edição aqui é uma edição maravilhosa, bilíngue, da editora 34, né? Projeto gráfico, embora simples, muito bonito. Não é por isso que você, como leitor de primeira viagem, você necessariamente precisa comprar este livro aqui e ter contato com a obra homérica por este livro aqui. Eu acho que você deve sim, na verdade, ter esse livro, porque ele é muito bonito e é bilíngue, mas na hora da leitura, eu quero que você se atente aos pontos que eu coloquei aqui nessa leitura. Não é verdade? Então acho que eu respondi a pergunta, mas caso você não concorde comigo, você tem ao menos as evidências se esse texto ele é necessariamente mais fácil ou não por ser mais recente. Ok? As minhas conclusões, eu particularmente agora falando, né? Enquanto em alguns momentos o diferencial que a tradução do Trajano Vieira traz resulta numa coisa muito rebuscada e até mesmo bonita, que eu adorei, né? Imagina você, a poesia é isso, imagina você descrever um colete, né? Um simples colete, ele é descrito como uma cota de lavor dedalho. Olha que linda referência, né? Ou até mesmo aqui, olha, Deia Cípria. Então, em momentos, o diferencial traz uma coisa bela, né? O diferencial, ele favorece uma beleza extrema do texto. Em outras, traz passagens que eu não achei tão bonitas assim, como, por exemplo, Pique Longa Sombra, ou até mesmo, né? Rola rolando, isso não tem em nenhuma das outras traduções, mas rola rolando, sabe? Ou até mesmo essa inversão aqui, que trouxe um diferencial em relação às outras três traduções, Odorico, Carlos e Frederico, mas a fúria deusa canta. Não necessariamente para mim, assim, eu achei algo bonito. Então, para mim, trouxe essa sensação de instabilidade. Agora, para concluir o vídeo, eu gostaria de dizer que, de maneira alguma, eu estou querendo desmerecer e o trabalho do professor Trajano Vieira. Muito pelo contrário, né? Muito obrigado, professor Trajano Vieira, por mais uma tradução da Ilíada. Realmente nós estamos precisando de mais e mais traduções, que no futuro venham mais traduções. Estamos precisando de mais pessoas para ler a Ilíada, não é? Então, muito obrigado, professor Trajano. Muito obrigado a Manuel Odorico Mendes, né, que traduziu pela primeira vez, que teve essa ideia, né, que teve essa iniciativa lá no passado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Carlos Alberto Nunes. Muito obrigado, Frederico Lourenço. Muito obrigado a todos os tradutores, né? Talvez até muito obrigado a Haroldo de Campos, mas eu não conheço a tradução dele, prefiro não falar, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não vou falar para não me estender mais, e até a próxima. Tchau, tchau!